Bom dia, se aproximando da última palestra, imagino que já tenham tido uma quantidade bem boa de informações aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Bom, eu hoje, como o Igor me apresentou, obrigada, Igor, eu tenho uma empresa que faz consultoria para a estruturação de canais de venda, já estou há algum tempo trabalhando com empresas de tecnologia, mas o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é um pouco da diferença que eu vi nessa experiência de trabalhar diferentes modelos e diferentes perfis de empresa. Antes de começar a trabalhar com tecnologia, vamos só ver se está funcionando. Passador aí está funcionando? Antes de começar a trabalhar com empresas de tecnologia, minha primeira experiência comercial, efetivamente, foi no Grupo RIC, Grupo Grande de Comunicação, que tem algumas pessoas que trabalham aqui hoje. E, quando eu entrei lá, que foi minha primeira experiência formal de vendas, eu não tinha nem contato, nem relacionamento com o mercado. Eu estava começando a trabalhar, não tinha muitas habilidades ainda de vendas, era mais no que o Aquino comentou do feeling. E eu tinha uma meta estipulada pela diretoria, e eu tinha clientes que eu achava que poderiam se beneficiar da solução que eu comercializava, que, na época, era uma solução para o público jovem. E eu fazia o casamento dessas duas coisas da melhor forma que eu conseguia. Eu pegava aquela meta e saía prospectando, ligando, e tentava compensar uma parte da minha falta de contato, de relacionamento, com resiliência de bater de porta em porta e conseguir avançar. Depois de conseguir fazer alguns avanços aí, copiava um pouco do que os colegas estavam fazendo, tentava aprender, eu resolvi ir para o mundo digital, o mundo de startup, de tecnologia, e entrei na Resultados Digitais. A Resultados Digitais, na época, estava começando, tinham 6 pessoas lá trabalhando na empresa, e eu entrei, e o modelo de venda era um modelo de venda onde tinha um monte de oportunidade para trabalhar, e uma solução que, na época, o RD Station, que é a solução de automação para a área de marketing, custava R$ 99,00 por mês. Então, eu pensei, eu vou pegar todas aquelas oportunidades, somado à resiliência que eu tinha de sair abordando os clientes, a uma solução que custava R$ 99,00 por mês, que, na minha cabeça, qualquer gestor de marketing tinha dentro do orçamento aquele dinheiro para investir. Então, pensei que eu estava no mundo maravilhoso. E, na verdade, não foi bem assim. Eu tentei aplicar aquela abordagem de todo mundo e tive mais ou menos essa experiência, que era o meu plano, tomei um soco na cara nos primeiros meses. Porque eu pegava a abordagem que eu tinha de bater em porta, eu ainda tinha um relacionamento com algumas das agências que eu tive a oportunidade de ver aqui hoje, gastava um tempão para ir até a agência, um ticket de R$ 99,00, eu não necessariamente, aquela agência precisava escutar o que eu tinha para falar, o cliente não entendia o que era inbound, funil, qualificação, lead e tudo isso, e não funcionou muito bem. Depois, eu dei o próximo passo de conseguir me adaptar ao modelo de inbound, ainda desenvolvi uma área de canais, que era um programa aí, sim, estruturado para as agências parceiras que tinham vontade de revender e representar a solução de marketing. Fiz isso por 4 anos e agora eu fundei a Plural Sales, que é uma empresa que faz consultoria, que ainda é um terceiro modelo de vendas, trabalhando com canais. Então, nessas 3 experiências, foram modelos muito diferentes. E nenhum funcionaria no outro aplicado diretamente. E é sobre isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, que não existe uma estratégia que vai funcionar para todos os modelos e não tem estratégia que seja bala de prata. Mas tem, sim, alguns fatores que a gente pode considerar na hora de montar uma equação que funcione dentro da realidade de negócio de cada um de vocês. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o ticket médio do meu produto. Então, qual que é o ticket médio da minha solução e, com base nisso, quanto que eu estou disposto a investir numa equipe, numa estratégia comercial, que daí vai englobar tanto a parte de marketing quanto a parte de vendas. A segunda coisa é a margem de lucro. Às vezes, eu tenho um ticket médio que não necessariamente é tão baixo, mas eu tenho uma estrutura de custos com operação, com logística, que é uma estrutura cara. Então, eu tenho que dar uma segurada no quanto eu consigo investir em venda. Eu posso ter um ticket médio que não é tão baixo, eu posso ter um ticket médio que é mais alto, mas eu tenho que olhar o meu markup, a minha margem de lucro. E o terceiro ponto é o grau de complexidade e inovação. O grau de complexidade e inovação é o que a gente vê com muitas empresas de tecnologia, é o que eu experimentava quando eu tentava vender o RD Station para a agência que não estava naquele modelo ainda. Era um negócio que estava à frente da necessidade deles.
ou às vezes eu tenho uma solução que é muito complexa para o meu potencial cliente entender sozinho e eu preciso investir mais, ou em materiais de educação, ou num vendedor que vá lá presencialmente explicar os benefícios daquela solução, esclarecer as dúvidas e fazer um processo de inovação. Esses são os 3 principais fatores que a gente considera na hora de começar a desenhar um modelo mais eficiente dentro da empresa. E daí a gente vai, efetivamente, criar um modelo dentro de todas as possibilidades que cada vez mais vão surgindo para montar uma estratégia comercial. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender como é que eu gero a demanda. Então, isso daqui é o funil, que vocês já viram em algumas palestras hoje, o Peçanha mostrou, o Aquino mostrou. E a gente vai entender como é que eu gero a demanda. Porque geração de demanda, mesmo quando eu trabalho com clientes, eu revendo para esses clientes, eu já tenho a minha carteira de clientes estabelecidas, se eu não estou gerando nova demanda para o meu negócio, eu não estou gerando novas oportunidades de cliente. Se a gente não está prospectando, não está gerando demanda. Então, em algum momento, vocês precisam ter uma estratégia de prospecção. Essa estratégia de prospecção é o que a gente chama de encher o funil. Essa etapa inicial, ela normalmente é uma etapa mais cansativa, porque eu enfrento mais barreiras de entrada. É mais difícil eu começar a falar com aquele cliente, é mais difícil eu começar esse processo de prospecção. Mas ela é uma etapa fundamental, senão não tem continuidade o resto do processo. A primeira forma que eu tenho para gerar demanda é o outbound. Quando eu falo de outbound, eu estou proativamente procurando o meu cliente. Eu estou entendendo quem que é o cliente que eu quero focar indo atrás dele. Eu tenho 2 formas de fazer isso. A forma clássica, que é a que eu falei para vocês que eu fazia na época na RIC, que eu batia de porta em porta, ou pegava algum tipo de lista de segmentação e tentava contactar aquelas pessoas. Forma clássica. A forma mais moderna de fazer isso, o processo é o mesmo, eu estou indo ativamente prospectar o cliente, mas hoje conta com um arsenal um pouco maior de ferramenta. Então, eu posso utilizar recursos como, por exemplo, o LinkedIn Sales Navigator, que é uma ferramenta que já vai te segmentar melhor e vai fazer esse primeiro contato. Ferramentas de automação de e-mail, ferramentas que vão me ajudar a dar mais inteligência. O Jaime falou ontem para vocês da Nelway, uma ferramenta de segmentação super específica que vai gerar uma base com insights valiosos. Então, esse tipo de solução é o que faz o meu outbound se tornar mais moderno. Primeira forma de eu encher meu funil. A segunda forma é o inbound. O inbound, eu estou fazendo uma prospecção passiva. É o que eles falam de cuidar do seu jardim para que as borboletas venham. Então, esse é o paralelo que a gente faz. Eu estou me consolidando como referência, eu estou escrevendo conteúdo, eu estou me posicionando e os clientes estão vindo até mim, os potenciais clientes estão vindo até mim. Claro que parece muito fácil eu falar a diferença e benefícios de um e de outro, mas, ilustrando, eu tenho basicamente essa diferença. E os funis são um pouco invertidos. Quando eu falo de outbound, de prospecção ativa, primeiro eu vejo se o cliente tem fit e depois eu vou ver se ele tem a dor para a minha solução. Quando eu falo de inbound, prospecção passiva, primeiro ele vai me dizer se ele tem a dor e depois eu vou ver se ele tem fit. Quando eu vendi a solução da Resultados Digitais, lá tinha um monte de gente, eu quero saber sobre e-mail marketing, rede social, mas não era todo mundo que podia se gratificar com a solução e usar ela por um período maior. Então, eu faço essa diferença. Só que nem todo mundo tem o tempo, naquele momento, para maturar uma estratégia de inbound. Então, o outbound ele também tem a vantagem, às vezes, de ser um pouco mais rápido, apesar de mais caro. Então, os 2 modelos tendem a funcionar, depois a gente vê as combinações possíveis aí dentro disso. E a última forma que eu tenho para encher meu funil é uma forma de canais. Aqui vão entrar franquias, prospecções, onde eu não faço diretamente nem a prospecção ativa, nem a prospecção passiva com o cliente final, mas eu uso estratégias complementares, soluções que podem ser análogas à minha, podem complementar com serviço, podem complementar com produto. Então, eu faço parcerias e alianças estratégicas que vão aumentar minha capilaridade e me ajudar a gerar mais demanda lá na ponta. Tenho, basicamente, essas 3 combinações. Enchendo meu funil, eu vou passar por um processo que é de prospecção, qualificação e tudo isso, e a última parte do funil, que é o fechamento. O fechamento, a gente tem esses 3 modelos de trabalhar. O primeiro deles, self-service.
Self-service, o Aquino falou para vocês a experiência que ele teve na Conta Azul. É igual, eu vou num restaurante e me sirvo. Parece muito simples também, normalmente utilizada para empresas que trabalham um ticket médio de até R$ 129 por mês. É uma média aí para trabalhar com uma estratégia self-service. Eu coloco o cardápio de soluções que eu tenho e deixo o meu cliente escolher se ele vai pagar no cartão, no boleto, a diferença de alguns dos planos que eu tenho. A gente tem empresas que fazem isso, como Netflix, o Spotify e o próprio exemplo da Conta Azul, que trabalha com esse modelo de self-service. Então, eu tenho essa estratégia onde eu não necessariamente preciso ter um ponto de contato, um vendedor em contato com a minha solução. A outra forma que eu tenho de fazer o fechamento em cima dessas oportunidades é com inside sales, e daí tem a diferença. O inbound eu estou gerando a demanda, o inside é o meu vendedor dentro de casa. Então, eu tenho um processo interno dentro da minha empresa, onde eu vou contactar aquelas oportunidades que foram geradas. Eu posso ter um modelo onde eu tenho pouco contato, então o vendedor ele entra no momento de fazer o fechamento, ajudar na diferença de um ou de outro plano, explicar um pouquinho melhor a solução ou alguma dúvida do cliente. Então, o vendedor ele vai entrar só no momento do fechamento, às vezes para fazer algum processo mais burocrático, jurídico, enfim. Eu tenho pouco contato. Ou eu posso ter muito contato. Quando eu tenho operações que são ainda mais complexas, eu preciso que o vendedor vá falando com o meu cliente várias vezes. Ele faça a prospecção, ele ajude a identificar qual que é o problema do cliente, como são os próximos passos, envolve outras pessoas de diretoria, na negociação. Então, ambos eu tenho a minha equipe de vendas dentro de casa, mas varia os pontos de contato, e quando eu estruturo um processo eficiente, aí, como vocês acabaram de ver, eu consigo maximizar os pontos de contato para garantir a experiência do meu cliente. E o terceiro ponto é o field sales, que é a venda em campo, quando eu tenho o vendedor indo olho no olho do cliente e para processos de vendas, às vezes para soluções que são ainda mais complexas, que eu preciso de um ticket muito alto, eu preciso de um grau de confiança muito alto, é o modelo de field sales que eu consigo ter esse formato. Então, sumarizando isso, eu tenho formas de encher o meu funil, essas três principais formas, faço um processo de qualificação ali e tenho outras formas para fazer o fechamento, levando em consideração ticket médio, margem de lucro e grau de complexidade. Então, assim, eu consigo estruturar uma operação comercial. Eu posso ter outbound com field sales? Pode. Outbound com inside sales? Também. Canais com field sales? Então, todas essas combinações podem funcionar. É só, aqui é um pouco mais estranho, é outbound self-service, né, que se eu estou fazendo um processo ativo, naturalmente eu já estou colocando contato. Mas quase todas as outras, elas tendem a funcionar. E elas podem funcionar e conviver dentro da mesma empresa. Eu posso ter essas três formas de gerar demanda para o meu cliente. É algo que a Vita está fazendo, por exemplo. Tem três formas de encher o funil, e daí eu vou complementando de acordo com o que o meu cliente está me pagando, qual que é a minha melhor forma de me relacionar com ele, me envolvendo mais ou menos. E daí o Christopher, que ele é um investidor americano, ele faz uma analogia, e tem um post bem denso que está ali na referência sobre isso, que ele fala que eu tenho basicamente 5 formas de criar uma empresa de $100 milhões anual. E ele ilustra isso com esses animais e diz que é proporcional o caçador, que é o vendedor, o caçador de cada um desses animais. Então, quando eu tenho um caçador de insetos, eu tenho um perfil de vendedor, e o inseto, que é o meu cliente, eu vou precisar fazer 10 mil vendas a um ticket de R$10 por ano para eu conseguir chegar nesse número. E assim eu vou crescendo o grau de complexidade que envolve o meu vendedor, que é o meu caçador, em cima do meu cliente. E eu posso ter esses perfis de clientes convivendo bem dentro do mesmo ambiente, desde que eu consiga especializar o meu vendedor para ele fazer essas combinações. Então, tem formas diferentes da gente trabalhar de acordo com a estratégia que cabe melhor. Monte o quebra-cabeça que funciona dentro da sua equação. Agora, o que tem mudado e que eu vejo acontecendo dentro desses diferentes modelos, nesse ambiente de transformação digital, que já passaram aqui um pouquinho para vocês hoje? A primeira coisa é o foco na experiência do cliente. Isso serve para empresas que trabalham com serviço, com produto, mais tradicionais, tickets maiores, tickets menores. Focar esse processo, que já ficou conhecido como customer-centric, que é o foco da empresa na experiência do cliente,
ele funciona e ele tem que ser zelado por todos os tipos de empresa. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, comecei a trabalhar com empresas de tecnologia, a gente tinha uma mentalidade de crescimento muito rápido a todo custo, enche mais o funil, gera mais demanda, faz um aumento de vendas. E não é que isso tem mudado, o crescimento ele é super importante, mas hoje o que eu vejo as empresas adotando, as empresas que estão começando, as novas metodologias que as empresas de tecnologia estão adotando, as novas escolas, aí, publicações, é primeiro entender muito bem quem se gratifica com a minha solução, e daí eu escalo esse crescimento, coloco mais dinheiro, invisto mais recurso, mas primeiro eu entender muito bem quem é o perfil de cliente que vai se gratificar com a minha solução. Quem tem sucesso com o meu produto, e daí depois eu replico. Não tentar vender para qualquer um, que depois o cliente ele não vai se gratificar com a minha solução, eu vou ter problema lá na frente. Não vender mais do que o cliente precisa comprar. Então, isso vem mudado, e o foco na experiência do cliente ele é algo que é muito importante. E essas especificações elas ajudam neste ponto. O segundo ponto é a abordagem consultiva e investigativa. Então, o vendedor, quando ele entra no processo, ele ser realmente um consultor e um ajudante de negócios para aquele cliente. Olha, talvez a minha solução não seja melhor para você, ou não seja melhor nesse momento. Será que a gente pode retomar esse contato aqui mais para frente? Ele ajudar com aquela dor, ele não querer vender algo mais que o cliente não precisa, porque o cliente vai saber. Ele vai entrar na internet, ele vai saber se ele pagou mais, se ele pagou menos. Então, esse processo ele tem mudado como perfil do vendedor. E o terceiro ponto é escolher bem as ferramentas e os pontos de contato. Então, os vendedores hoje têm um monte de recurso à disposição, desde ferramentas para fazer videoconferência, videocall, Zoom, Skype, tudo isso, quanto ferramentas que a gente usa no dia a dia. E um exemplo disso é o WhatsApp. As pessoas começam a fazer relacionamento de vendas no WhatsApp, mas às vezes esquece de perguntar para o cliente: tá, essa é uma boa forma de eu entrar em contato com você? Como é que você prefere que a gente siga seu contato? É por e-mail? É por WhatsApp? Ou eu deduzo que o meu cliente ele adora usar o WhatsApp, mando um áudio para ele de 5 minutos, falando: olha, para a gente fechar, você manda o boleto, manda 3 vias, faz o contrato jurídico, depois a prova. Para o vendedor que está mandando, fala: poxa, fui super produtivo, o cliente me perguntou, eu já respondi na hora, disparou. Mas aquilo é uma boa experiência para o cliente, ele vai ter que ouvir aquele áudio 450 vezes até ele entender o que ele precisa fazer. Então, focar a experiência do cliente não é só eu achar meu fit, não é só eu ter uma abordagem legal, mas eu entender qual é a melhor forma de eu me relacionar e quais são todos os pontos de contato que eu posso e preciso ter para maximizar a experiência que ele está tendo no meu relacionamento como vendedor. A segunda coisa é a religião dos dados. Então, a gente tem uma imensidade de dados, e daí fica a sugestão de dica aí do Homo Deus, para vocês lerem e entenderem o que trouxe a gente até aqui e para onde a gente está indo, uma visão muito bacana. Mas essa ciência dos dados, esse dataísmo, a religião dos dados, faz com que o cliente e o vendedor tenham mais controle e possam, desde que dedicados, possam ter uma visão melhor de como ser abordado. Então, o dado hoje ele está democratizado. Eu consigo procurar num nível maior ou menor de informação, mas eu consigo entrar no Facebook, eu consigo entrar no LinkedIn, eu consigo extrair dado e facilita uma cultura de experimento. Então, será que se eu mandar um e-mail com essas características vai ser melhor? Se eu mudar o título do meu e-mail, vai ser melhor que o anterior? Não sei, vamos testar. Vamos testar, vamos mensurar e vamos acompanhar. Então, esses dados disponíveis eles fazem com que a gente tenha maior flexibilidade de experimentos de teste. Uma nova área nascendo como growth, essa cultura do crescimento, que eu posso ir testando pequenas melhorias ou estratégias completamente diferentes. Será que Inside Sales funciona na minha operação? Não sei, vamos testar. Vamos fazer um experimento controlado, fazer um teste, mensurar cada uma das etapas. Então, hoje, com essa quantidade de dados, com essa quantidade de ferramentas, eu consigo mensurar esse controle. E daí a gente começa a ter frases como: até 2020 o cliente vai gerenciar 85% do seu processo de compras sem falar com um humano, o Gartner fala. Mas o que acontece é que, nesse processo, ele vai deixando pistas. Ele vai pesquisando, o Peçanha falou para vocês que ele estava pesquisando lá como é que ia crescer a barba dele, ele pesquisou, entrou lá, ele deixou uma pista para o Google, para o cara que ia vender para ele depois. Ele vai deixando sinais.
Então, nesse processo, o vendedor saber lidar e saber interagir com essas informações e usar a seu favor, não precisa ser um stalker maluco, ficar vigiando a vida do seu próximo. Olha, vi que você foi ontem no jogo de futebol. Não é esse tipo de abordagem que a gente precisa, mas saber utilizar os dados de uma forma inteligente para me ajudar a identificar qual que é a dor e como é que eu gero essa oportunidade. E o terceiro ponto é o perfil, efetivamente, do vendedor. O Aquino mostrou para vocês o que é o paralelo de um e de outro. O que muda do tradicional para o novo vendedor. E se eu pedir para vocês pensarem aqui, pensem na imagem de um vendedor, o que vem à cabeça de vocês? Provavelmente vem à cabeça a primeira imagem do Google, que foi o que apareceu quando eu coloquei vendedor. Que é um cara comunicativo, descontraído, que fala, se relaciona, faz piada, consegue entrar, descontrair o ambiente, quebra gelo e tal. Esse é o perfil do vendedor que a gente tem como no nosso mindset. Historicamente, sempre foi assim. Só que esse perfil de vendedor, com essas novas características, novas ferramentas, novo acesso à informação, ele muda um pouco. E para entender um pouco melhor essa mudança do perfil extrovertido, perfil introvertido, eu deixo como sugestão para vocês esse livro do Daniel Pink, que é Saber Vender é da Natureza Humana. E ele faz uma série de experimentos para entender se esse perfil de vendedor ele é realmente o mais efetivo. Eu tenho um vendedor que é o vendedor extrovertido, que tem todas essas características, que para um certo tipo de negócio ele funciona, ele tem benefícios, mas ele não é o melhor tipo de vendedor. Será que o melhor é o introvertido? É o cara mais fechado, que olha mais dado, olha mais número? Para alguns tipos de negócio, esse cara pode ser interessante. Quando eu vou vender uma máquina industrial cheia de especificações, eu não quero o cara que chega rindo, tomando um cafezinho. Tal. Quero que o cara entenda tecnicamente o meu problema e me ajude a solucionar aquela dor da minha empresa. Eu não preciso de um piadista ali comigo. Eu preciso de um cara que entenda, mais introvertido. Mas o melhor de todos é o ambivertidos. Esse é o perfil e o equilíbrio dos dois, e o conceito que ele traz no livro é que todo mundo tem um pouco disso e pode potencializar para um lado e para o outro. Porque, analisando uma série de empresas, e um experimento que ele fez em uma empresa específica, chama a atenção o quão danoso cada um desses extremos pode ser. Então, é igualmente ruim eu ser tão extrovertido quanto introvertido. E o melhor perfil que eu consigo potencializar melhor em vendas é esse ambivertido, que é o top performer, é o cara mais equilibrado, que ele consegue utilizar os dados, sabendo quebrar o gelo. Ele consegue conduzir uma boa venda, sabendo utilizar a ferramenta certa e o ponto certo de contato. Então, no livro, ele traz um pouco mais sobre isso, assim como várias outras coisas do comportamento humano e recursos que a gente pode utilizar no dia a dia para melhorar a forma como a gente se relaciona, como a gente conduz e faz venda. Então, uma dica bem bacana. E, para fechar, acredito que hoje, dado esse cenário, o que a gente tem acontecendo de transformação, o perfil do vendedor que faz mudanças como eu fiz, de outbound para inbound, para canais, entender, se atualizar e conseguir correr para conseguir evoluir na velocidade que o mercado precisa, tem muita informação disponível, tem muito treinamento, tem muito conteúdo. Então, o vendedor que ele quer se atualizar, acredito que vocês já estão dando um passo nessa direção, participando de eventos como hoje, mas acompanhem os conteúdos, acompanhem as coisas, transformação digital, que está tendo várias vertentes de como implementar essas mudanças todas em segmentos muito diferentes de negócio. E, assim, conseguir orquestrar a engenharia do processo de vocês e pensar em como esse processo pode ser o mais eficiente possível, pensando numa experiência bacana para o cliente e garantindo que vocês vão potencializar todos os recursos de venda que vocês têm. Muito obrigada pela atenção. Está aqui meus contatos. Se precisarem discutir o melhor modelo aí, será um prazer.